Então, dando início à aula de física, a nossa aula hoje é sobre impulso e quantidade de movimento. Então, vamos ver o que vem a ser isso. Vou aumentar a tela aqui, deixar a tela grande. Então, aqui a gente tem uma foto, acho bem... Uma foto não, né? Uma imagem de um senhorzinho empurrando a dama dele, a primeira dama. E, quer dizer, na verdade, está dando impulso, né? E o impulso vai gerar uma variação na quantidade de movimento. Então, quanto maior o impulso, maior vai ser a variação da quantidade de movimento. Então, impulso e quantidade de movimento são grandezas físicas vetoriais. Lembrando que as grandezas físicas vetoriais são aquelas que necessitam de uma orientação. E essa orientação vai ser a direção, o sentido e a intensidade. Elas são utilizadas no estudo da dinâmica, e a unidade de medida de ambas é a mesma, quer dizer, é o quilograma por metro por segundo. E eles estão relacionados pelo teorema do impulso e também pela segunda lei de Newton. E a quantidade de movimento é o produto entre a massa e a velocidade de algum corpo, tá? Então, aqui a massa está multiplicando a velocidade. Como são grandezas vetoriais, elas necessitam dessa setinha aqui sobre a letra que representa, né? Trata-se de uma grandeza vetorial cuja unidade de medida, de acordo com o sistema internacional, tanto pode ser o quilograma por metro por segundo, quanto o newton por segundo. Depois a gente vai ver por que newton por segundo. Então, aqui a massa é dada em quilogramas e a velocidade em metros por segundo. Então, muitas vezes, quando o exercício fornece algum dado, a gente consegue descobrir a fórmula pela unidade que eles fornecem. Tá? Então, que é a quantidade de movimento, a massa em quilos e a velocidade em metro por segundo. A quantidade de movimento é uma grandeza particularmente útil para o estudo das colisões, e em vez que em colisões elásticas, a quantidade total de movimento deve ser mantida constante. A colisão é elástica quando ocorre conservação da energia e do momento linear dos corpos envolvidos. A principal característica desse tipo de colisão é que, após o choque, a velocidade das partículas muda de direção, mas a velocidade relativa entre os dois mantém-se igual. Eu vou passar um exemplo disso. Conservação da quantidade de movimento. A conservação da quantidade de movimento é um princípio físico e diz que, desprezando-se o efeito de forças dissipativas, tais como força de atrito ou de arraste, a quantidade de movimento inicial de um corpo ou sistema de corpos deve ser igual à quantidade de movimento final. Isso implica que a soma da massa pela velocidade de todas as partículas deve ser constante. E o princípio da conservação da quantidade de movimento está ilustrado na situação idealizada na figura a seguir. Então, aqui a gente tem dois caminhões, né? Um com velocidade A, outro velocidade B. Cada um deles, tendo massa e velocidade, vai ter uma quantidade de movimento. Então, a quantidade de movimento A mais a quantidade de movimento B no início do movimento vai ser igual à quantidade de movimento de A mais a quantidade de movimento de B depois desse choque elástico. Ou seja, QA mais QB, aqui na esquerda da equação, está relacionada com a figura de cima, e o QA mais QB está relacionada com a figura de baixo. Então, depois do choque, eles continuam o seu movimento e vão adquirir, então, a mesma quantidade de movimento. É possível observar dois caminhões de massa MA e MB movendo-se respectivamente para a esquerda e para a direita. Após a colisão,
os caminhões têm o sentido de seu movimento invertido. Então, enquanto o A estava para a direita e o B para a esquerda, aqui inverte. O A vai para a esquerda e o B para a direita. Mas continuam a se deslocar com a mesma velocidade em módulo. Isso indica que a quantidade de movimento total foi conservada. Por isso dizemos que a colisão entre esses caminhões foi perfeitamente elástica. A mesma situação aplica-se ao exemplo a seguir. Nele vemos dois trens de massas iguais a 30 toneladas, ou seja, 30 mil quilos, e 10 toneladas, que é 10 mil quilos, que estão a 10 metros por segundo e o outro em repouso. Só mostrar aqui a imagem, né? Então, aqui um trem tá indo para a direita, esse aqui está em repouso, ó, velocidade 0. Esse aqui, velocidade 10. Depois da colisão, eles colidem, né? A velocidade desse trem da esquerda passou para 5, e esse aqui que estava em repouso passou para 15. Após a colisão, o trem de 30 toneladas continua a mover-se para a direita, entretanto, o trem que se encontrava em repouso passou a se mover com uma velocidade de 15 metros por segundo. Então, a verificação da conservação da quantidade de movimento pode ser feita pela soma dos produtos da massa pela velocidade de cada um dos trens. Então, a quantidade de movimento inicial, antes do choque, e a quantidade de movimento final, depois do choque. Tem que dar o mesmo valor. Então, 30 toneladas vezes 10, que é a velocidade inicial dele, mais as toneladas do outro trem vezes 0, que é a velocidade dele. Depois do choque, 30 vezes 5, ele diminuiu para 5, né, a velocidade, e outro 10 mil que multiplica 15. Ou seja, a gente vai ter 30 mil quilogramas por metro por segundo, tanto antes do choque quanto depois. Então, aqui está mostrando que a quantidade de movimento se conserva. Se a condição da conservação da quantidade de movimento não for respeitada, então parte da energia presente nos corpos antes de qualquer fenômeno será dissipada, ou seja, será transformada em outra forma de energia, como energia térmica, as vibrações, ou o próprio atrito, né, e entre outras. Então, nesse caso, dizemos que ocorreu uma colisão inelástica. Impulso. O que é impulso? Impulso é a medida da variação da quantidade de movimento. Assim como a quantidade de movimento, ele é uma grandeza vetorial. Quando se aplica o impulso a um corpo, sua quantidade de movimento muda. E a definição mais simples de impulso é mostrada na fórmula a seguir. Ou seja, quantidade de impulso, representada pela letra I, igual à variação da quantidade de movimento. Então, o impulso, ele também pode ser dado em quilogramas por metro por segundo ou newton por segundo. O newton por segundo é porque o impulso também é a força, é o produto, né, da força pelo tempo de aplicação desse impulso. E ΔQ é a variação da quantidade de movimento. Impulso e força. Quando se aplica uma força a um corpo, o impulso que é aplicado a esse corpo depende do tempo de contato entre os corpos. Quanto maior for esse tempo, maior é o impulso fornecido e maior é a variação da quantidade de movimento. Então, o impulso também pode ser calculado pelo produto da força, por isso que a unidade também é o newton por segundo, e a variação do tempo, tá? Então, tem essas duas formas. E o teorema, então, é impulso igual à variação da quantidade de movimento. A partir da fórmula, é possível notar que para uma determinada medida de impulso, a força e o intervalo de tempo são inversamente proporcionais.
Esse fato explica a utilidade dos para-choques dos automóveis, pois, uma vez que a colisão dura mais tempo em razão da deformação do para-choque, a força exercida sobre o veículo e o passageiro é menor, apesar de o impulso sofrido ser o mesmo que o de uma colisão que ocorresse sem essa proteção. O impulso e quantidade de movimento são grandezas físicas que apresentam a mesma unidade de medida e são relacionadas entre si. Então, de acordo com o teorema do impulso, a variação da quantidade de movimento é equivalente ao impulso exercido sobre um corpo. E a fórmula mostrada a seguir relaciona essas duas grandezas. A gente já viu, né? Então, está aqui, novamente, o teorema do impulso. E a variação da quantidade de movimento e a energia cinética. A gente também pode... essa aqui é a fórmula da energia cinética, que também tem a ver com o movimento de um corpo, né? Então, se um corpo está em movimento, ele acumula energia cinética. Então, a quantidade de movimento e energia cinética são grandezas importantes para o estudo da dinâmica. A fórmula a seguir mostra qual é a relação entre elas. Então, a energia cinética pode ser, já que a quantidade de movimento é a massa vezes a velocidade, na energia cinética a gente pode mudar a fórmula para quantidade de movimento ao quadrado. E aqui, 2m. Então, a energia cinética pode ser calculada pela massa multiplicado pela velocidade ao quadrado dividido por 2, ou pela quantidade de movimento ao quadrado dividido por 2 vezes a massa, 2 vezes a massa. A segunda lei de Newton, impulso e quantidade de movimento. Originalmente, a segunda lei de Newton, conhecida como princípio fundamental da dinâmica, foi escrita em termos de grandezas como quantidade de movimento, impulso e tempo. De acordo com essa lei, a força resultante sobre um corpo é igual ao produto de sua massa por sua aceleração. Mas essa definição também pode ser escrita de modo que a força resultante seja igual à variação da quantidade de movimento durante certo intervalo de tempo. Então, está aqui a força igual à variação da quantidade de movimento dividido pela variação do tempo. Ou seja, a força pode ser calculada também pelo impulso, dividido pela variação do tempo. Por fim, as duas expressões mostradas acima podem ser combinadas de modo que a variação da quantidade de movimento seja igual ao produto da força resultante e o intervalo de tempo da aplicação da força. Essa identidade recebe o nome de teorema do impulso. Então, isso aqui é o impulso, né? A força multiplicada pela variação do tempo vai ser igual quantidade de movimento, a variação da quantidade de movimento final, menos a variação da quantidade de movimento inicial. E o resumo sobre o impulso. Impulso é uma grandeza física vetorial, sua unidade é o Newton por segundo, ou quilograma por metro por segundo. O impulso pode ser calculado por meio do produto da força média aplicada sobre um corpo pelo intervalo de tempo da aplicação dessa força. O impulso também pode ser entendido como uma mudança da quantidade de movimento de um corpo. Por isso, podemos defini-lo como a diferença entre as quantidades de movimento final e inicial de um corpo. E o teorema do impulso diz que a aplicação de uma força sobre um corpo durante um determinado intervalo de tempo resulta em uma variação da sua quantidade de movimento. Eu fiz alguns exercícios aqui. Então, a questão 1, um jogador de tênis, durante o saque, lança a bola verticalmente para cima. Ao atingir sua altura máxima, a bola é golpeada pela raquete de tênis e sai com velocidade de 108 km por hora na direção horizontal.
Calcule em quilograma por metro por segundo o módulo da variação de movimento linear da bola entre os instantes logo após e logo antes de ser golpeada pela raquete. Aqui ele forneceu um dado, é para considerar a massa da bola de tênis igual a 50 gramas. Bom, primeiro a gente vai ter que transformar algumas unidades, que devem estar em unidades corretas. Então, 108 quilômetros por hora, devemos transformar para metros por segundo. Tá? Então, basta dividir o 108 por 3,6. E aqui a massa da bolinha foi dada em gramas, a gente também tem que transformar para quilogramas. Então, vai ser 50 vezes 10 a menos 3 quilogramas. Então, a equação variação da quantidade de movimento igual a massa vezes velocidade final, menos massa vezes velocidade inicial. A massa é 50 vezes 10 a menos 3, que multiplica a velocidade final, que é 30 menos 0, 30 porque a gente dividiu por 3,6, né? Ou seja, isso vai dar 1,5 quilograma por metro por segundo. A questão 2, determine o módulo da quantidade de movimento de um veículo automotivo de 900 quilogramas, que se desloca com velocidade de 72 km por hora. Que, novamente, 72 deve ser transformado para metros por segundo. Então, 72 divididos por 3,6 vai dar 20. Então, 20 que multiplica 900, que é a massa do veículo, ou seja, a quantidade de movimento vai ser 18.000 quilogramas por metro por segundo. E só mostrando aqui o teorema novamente do impulso e quantidade de movimento. Então, o impulso pode ser obtido pela multiplicação da força, pela variação do tempo, e a quantidade de movimento, massa igual variação da velocidade. E encerramos a nossa apresentação, encerrando o compartilhamento e encerrando a gravação.